Boa tarde. Queremos novamente nos encontrar hoje para estudar a Bíblia nos nossos estudos temáticos. Na sequência dos temas, hoje nós vamos entrar nas parábolas de Jesus Cristo no Evangelho, né? Para começar, nós vamos iniciar com a parábola do semeador. Então, nessa sequência, segundo a organização dos textos das parábolas, nós estamos no discurso de Jesus por parábolas, né? Então, tem uma sequência de parábolas que nós vamos passar por cada uma delas. E hoje nós vamos explorar a parábola do semeador. Ela é encontrada no Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas, essa parábola do semeador. Então, nós vamos entrar então no conteúdo da parábola e algumas explicações possíveis para a utilização e aplicação desse texto bíblico na vida espiritual. Então, como já disse, a parábola do semeador, alguns personagens nessa parábola, só para a título de compreensão, né? O semeador, a semente e a terra. Na aplicação nossa com relação ao ensino do cristianismo, nós utilizamos o semeador como Jesus Cristo, a semente é a palavra de Deus, o Evangelho, e a terra, o coração das pessoas, a alma humana, não é? Então, esses são alguns personagens dessa parábola. O semeador saiu a semear. Jesus é o semeador. Bom, isso há mais de 2019 anos atrás, né? Mais de 2000 anos atrás. Hoje, Jesus semeia através de nós, a igreja. Todos aqueles que ele dirige espiritualmente é utilizado por Jesus para fazer a função de semeador, de semear, porque ele hoje age através da igreja, né? Nós somos os instrumentos, nós somos os semeadores. A quem ele capacitou com o dom espiritual, então, todo salvo por Jesus Cristo recebeu do Espírito Santo o dom de ensinar, de proclamar e de divulgar o Evangelho. Todos nós recebemos essa capacitação de Jesus Cristo. E nós fazemos em lugar de Jesus. A igreja é o corpo de Cristo hoje na terra, não é? E espiritualmente Jesus age através de nós e em nós. Então, a função de semear o Evangelho, Jesus Cristo deu a cada um dos seus discípulos. E hoje nós nos colocamos no lugar de servos, não é? De seguidores de Jesus Cristo, e temos essa missão de semear o Evangelho. O semeador saiu a semear. Isso nos lembra que a semente não irá germinar e gerar frutos se primeiro não for semeada. Veja o contexto da parábola. A semente, ela não produzirá fruto se primeiro não for semeada. Então existe um processo para que essa semente possa dar fruto. Se primeiro não for semeada, e ela só poderá ser semeada se nós, a igreja, né, o corpo de Cristo, não o fizermos. Então veja a importância, meu querido ouvinte, você, meu amigo, meu irmão, a função da igreja, não é? Adorar a Deus e proclamar a boa nova. A função da igreja, adorar a Deus e proclamar a boa nova. Se nós, a igreja, não o fizermos, então o fruto vai ficar aguardando para ser dado, né? Para ser produzido. Muitas vezes estamos guardando a semente dentro do celeiro quando deveríamos semeá-la na terra. Olha o contexto da parábola que Jesus contou. Isso é uma ilustração para trazer um ensino à vida dos seus discípulos. E ele está falando da importância de pregar o Evangelho a todas as pessoas nos quatro cantos da terra. Agora, preste atenção nessa afirmação. Muitas vezes estamos guardando a semente dentro do celeiro, quando deveríamos semeá-la na terra. Claro que é uma ilustração, e a forma prática é:
se nós trancamos a mensagem do Evangelho somente dentro de nós, nós estamos impedindo as pessoas de ouvir o Evangelho. E tem um fator mais interessante ainda do que isso, que às vezes a gente não para pensar. Quando você tem a semente original, verdadeira, e não proclama, significa que aqueles que têm uma semente parecida, né, mas que não é a verdadeira, ele ganha espaço no coração das pessoas e no mundo. Então essa é a missão da igreja. Quando a igreja não proclama a verdadeira semente, a verdadeira palavra, o ensino do Evangelho do Reino, isso abre o espaço para que outros evangelhos ganhem lugar no coração das pessoas. E isso é um detalhe muito importante para que a gente possa pensar. Se permanecer guardada a semente, ou seja, se passar do tempo de vida útil, perderá a oportunidade. E é claro que isso é uma ilustração, é um comentário para dizer da urgência de você abrir a boca em proclamar as palavras de salvação de Jesus Cristo, né? Porque perder a validade aí pode ser até a gente mesmo. Nós não vamos ficar aqui para sempre. A gente pode adoecer breve e morrer. A própria velhice vai nos tirar daqui. Então, o Evangelho ele nunca vai se estragar, porque ele é a palavra eterna de Deus. Mas os semeadores, esses são passageiros. Então, se você não proclama o Evangelho e fica com ele guardado para si mesmo, você está dificultando que as pessoas ouçam, já que você o sabe, né? E facilitando para que outros pregadores de outros diversos evangelhos tomem lugar, no caso de pregar o Evangelho. Então, não perca a oportunidade, semeie a palavra de Deus. Essa parábola, ela ilustra dentro dela alguns tipos de solo em que a semente caiu, não é? Então, também é outra peculiaridade desta parábola. Por exemplo, existe semente que caiu à beira do caminho. Existe semente que caiu em solo pedregoso. Existe semente que caiu entre os espinhos. E existe semente que caiu em solo fértil ou em boa terra. Essas são algumas terras que a parábola ilustra para demonstrar os tipos de pessoas em que o Evangelho vai chegar. O tipo de terra onde a semente caiu, como o exemplo da beira do caminho, são pessoas que permitem que o maligno em seu coração arrebate a mensagem do Evangelho. Ela até ouve o Evangelho, né? Ela ouviu naquele momento, mas no seu coração aquela mensagem não encontrou prioridade, foi dada prioridade a outras coisas. E nós sabemos que o pecado é que afasta o homem de Deus. Então, quem tem o coração dominado pelo pecado e não quer se render à mensagem do Evangelho, a Bíblia ilustra que o maligno toma conta da semente e ela não produz, né? É como se ela ficasse sufocada e não pode sair. Ou seja, o coração do homem pecaminoso está dando prioridade ao pecado e não a Jesus. Então a semente não pode germinar. Um outro tipo de coração é o coração pedregoso, né? E aqui na parábola é o solo. Esse coração é sem raiz e as pessoas não confiam em Jesus Cristo, né? Não tem como o Evangelho, não há lugar. Tem um hino que nós cantamos que diz que não há lugar para Cristo, né? É o caso desse coração pedregoso, coração duro, cerviz dura, né? Cabeça e coração duro. Outro tipo de local, e no caso coração de pessoas, é entre os espinhos. A semente foi sufocada pelas riquezas e pelos prazeres desta vida mundana, deste mundo. Novamente ilustrando que são as pessoas que dão prioridade a outras coisas e não
novamente responsabilizando o tipo de solo pela não germinação da semente. E por último, graças a Deus, ainda existe solo fértil em alguns corações, né? São os corações que se renderão ao Evangelho da graça de Cristo. Esse tipo de terra e esse tipo de gente se rendem e produz desse coração vida eterna. Então, essa parábola do semeador está ilustrando alguns tipos de solo com relação a características de pessoas, não é? Há pessoas que ouvirão o Evangelho, mas o maligno tem um espaço maior no seu coração. Então é sufocada a semente. O terreno pedregoso, o coração duro, né? Não encontra lugar, a raiz não vai receber nenhum tipo de alimento e acaba não confiando em Jesus Cristo. Entre os espinhos, a mensagem, a semente é sufocada e a pessoa dá lugar aos prazeres mundanos, né? E aos prazeres que essa vida oferece transitoriamente. E a boa terra é o coração que está disposto a renunciar tudo e se render a Jesus Cristo para que o Evangelho continue dando seu fruto. Uma das verdades centrais dessa parábola, né? Há muitas pessoas, e a Bíblia diz que é a grande maioria da humanidade, nós não estamos aqui fazendo prognóstico, mas nós estamos relatando um fato bíblico. A Bíblia diz que é uma boa, maior parte da humanidade que não se rendem à boa semente, ou seja, elas rejeitam a salvação. E se elas não rejeitam pessoalmente, porque não querem se render ao pecado, elas são deslocadas por um falso evangelho que irão seduzi-las com os prazeres dessa vida em nome do falso evangelho, né? E do falso Cristo, e elas continuarão desviadas da verdade e sendo enganadas eternamente. A Bíblia dá esse entender, né? Por diversos motivos, e aí são N os motivos em que as pessoas rejeitam a salvação pela graça. São diversos. Não teríamos tempos para entrar aqui em cada um desses motivos, mas se você perguntar às pessoas, ela vai dizer qual é o seu motivo, né? Mas existem outras poucas pessoas, olha, a parábola demonstra isso. Existe uma grande maioria de pessoas que rejeitam a semente, ou até a aceitam, mas as condições que ela precisa para germinar não é encontrada ali, então ela não produz o fruto. E as outras poucas pessoas, né, que existem, que renunciam a tudo para receber a semente, a salvação com alegria. Então, este é um resumo do que a parábola quer dizer. A grande maioria das pessoas encontram motivos para rejeitar Jesus Cristo. Todas dão excelentes argumentos. Se ela for contar para você, você vai chorar e falar, não tem como. Eu vou ajudar essa pessoa na sua necessidade existencial, vou esquecer o Evangelho. De tanto choro que ela vai dar, é capaz ela até de me convencer de que a necessidade dela é mais importante do que o Evangelho de Cristo na vida dela. Mas existe uma parte menor, mas existente e real na humanidade, que vai se render, vai encontrar sim, vai dar espaço, vai dar tempo e vai priorizar a semente, vai priorizar Jesus Cristo. Então, até a próxima segunda-feira, se Deus quiser, onde nós vamos trabalhar uma outra parábola. Até lá.